Decision with Ana Carolina de Paula Silva, a doctoral student in political science at Tulane University in Louisiana. With a degree in law, she will introduce us to some of the dimensions of Brazilian criminal policy. Welcome to our discussion. Abrimos esta temporada com Ana Carolina de Paula Silva, doutoranda em Ciências Políticas por la Universidade de Tulane, em Louisiana. Licenciada em Direito, nos introducirá en algunas de las dimensiones de la política criminal brasileña. Bienvenida a nuestra conversación. É com imenso prazer e com imenso axé que eu lhes apresento essa mulher incrível, inspiradora, potente. Essa irmã traz consigo a força e a sabedoria ancestral. Ela é a convidada especial do nosso encontro de hoje, no Pode Pensar Preto. Alguém que tenho a honra de chamar de irmã, pois sua presença é a luz que ilumina os nossos corações, os nossos sóis e alimenta o nosso povo. É a AG1. Essa mulher extraordinária mergulha nas profundezas das pesquisas, na intersecção do direito e das políticas públicas. Ela traz consigo a paixão incansável por compreender e transformar nosso mundo através do conhecimento. Atualmente, ela está trilhando os caminhos do doutorado em Ciências Políticas na Tulane University, na vibrante cidade de New Orleans, em Louisiana. Mas ela é mais do que títulos e realizações acadêmicas, as quais ela partilhará conosco nessa tarde. Ela também é a voz das nossas raízes, a conexão viva com a herança africana que flui em nossas veias. Sua trajetória é guiada pelos caminhos sagrados das encruzilhadas. Assim como Exu, ela desafia os limites e desbrava novos horizontes, abrindo caminhos onde antes havia obstáculos. Ela se faz o próprio caminho, como a potência que exala de si. Seu compromisso com o nosso povo é o farol que nos guia, de volta às nossas origens, nos lembrando da importância de honrar nossa história e tradição. Com a coragem de Exu, ela mergulha nas complexidades da violência que é a guerra às drogas e nos convida a desbravar as camadas das palavras difíceis do direito, buscando entender as raízes históricas, os impactos sociais e as implicações políticas dessa grande problemática. Sua pesquisa é a voz de Anastácia e muitas outras vozes silenciadas, destacando como as políticas públicas têm moldado a narrativa e reforçado as desigualdades profundas no nosso mundo. Querida amiga, é com imensa alegria que lhe recebo nesse espaço sagrado de reflexão e aprendizado. Sua voz ecoará como um canto de liberdade, inspirando a todos nós a nos levantarmos e construir um mundo muito mais justo e equitativo. Que sua jornada continue a iluminar nossos caminhos e que sua sabedoria nos guie rumo a um futuro de potências e transformações. Portanto, com toda a energia que Exu e a força dos nossos ancestrais, convido vocês a receberem de corações e mentes abertas essa irmã, essa pesquisadora destemida, essa alma que nos conecta à essência de quem somos. Vamos nos unir para celebrar sua presença e absorver as lições valiosas que ela partilhará conosco. Que o treinamento de nossos corpos e mentes e esse ser nos torne esse ser grandioso, esses griots que nós somos para a futurização do nosso povo. Que tomemos o papel de mulheres pretas, que nós somos, e iniciemos esse processo. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Ok, nossa, de tirar o fôlego. Muito obrigada por essa apresentação e esse perfil, para além do que posso me imaginar, mas agradeço pelas suas palavras. Obrigada pelo convite. É só um pouco do que você é. Só um pouco. Obrigada pelo convite. E é isso. Quando quiser, pode mandar bala aí nas perguntas que eu respondo.
Então tá, então vamos começar, por favor, se apresenta, porque eu simplesmente convidei a galera para te conhecer, mas é você que se apresenta. Ok, então meu nome é Ana Carolina de Paula Silva, eu sou natural da cidade de Catanduva, que fica no interior de São Paulo, então de vez em quando eu posso soltar aí uns porta, portão, porteira. Maravilha. E eu sou formada pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, né, Faculdade de Direito da USP. Eu entrei em 2009, concluí em 2014, porque eu passei aí um ano fazendo intercâmbio, passei metade entre 2012 e 2013, eu passei metade do tempo morando na Espanha, estudando na Universidade de Alicante, onde eu cursei matérias das cadeiras de Direito Penal e Direitos Humanos, e o outro semestre eu passei na Irlanda, em Dublin, estudando inglês, porque eu já sabia que eu queria fazer mestrado e sabia que o meu inglês não era muito bom e tive essa possibilidade de passar esse tempinho lá. E nesse período também fiz trabalho voluntário por 3 meses numa ONG católica, embora eu seja protestante, mas enfim, tá dentro dos meus valores cristãos, tá tudo certo. E foi uma experiência muito boa, inclusive para eu ter um contato mais próximo com pessoas que eram usuárias problemáticas de drogas e moravam nas ruas de Dublin. E depois desse período, em 2015, eu comecei entre 2015 e 2016, eu trabalhei como assessora jurídica na Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial durante o governo Haddad. Em 2015, eu fui aluna especial do mestrado do Departamento de Direito Penal e Criminologia da Faculdade de Direito. Em 2016, eu comecei meu mestrado, que eu concluí em 2019. E no ano passado, que foi 2022, eu comecei o meu doutorado em Ciências Políticas aqui na Tulane University, na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Então, isso é mais ou menos assim, falando mais sobre a trajetória profissional, acadêmica, etc. Para além disso, eu adoro ouvir música, adoro ler. Quando sobra um tempo, gosto de assistir umas séries. Sou dançarina amadora de dança do ventre, parei por um tempo, porque é puxado. Adoro estudar línguas, então, mas eu estou, por causa do doutorado também, faz um ano que eu não estudo francês, mas tento manter aí um contato com a língua sempre que possível. E amo esse estudo da intersecção entre direito e políticas públicas, sempre atentando para violações de direitos da população negra, mas não só, né? Porque a minha primeira incursão na área científica de produção acadêmica foi baseada nos direitos dos povos indígenas. Então, eu tenho essa preocupação aí com o estudo dos direitos das minorias, quer a população negra, quer a população indígena, muito embora a maior parte da minha produção esteja mais vinculada com a população negra. Então, é isso. Acho que deu para ter um bom panorama de quem eu sou e do que eu pesquiso. Sim, nossa, com certeza. Se a gente vai, né, nas suas entrevistas anteriores, a gente vê, né, essa trajetória passando, né, pelos povos indígenas e como que foi o seu encontro com essa pesquisa, que foi um encontro muito atrelado, né, ao que era desenvolvido pelo departamento, né, pelo professor, né, orientador ali no departamento de direito, né, alguma coisa assim, não era? Olha, o Pier Paolo Bottini foi meu orientador tanto durante a iniciação científica que eu fiz com bolsa de CNPq durante a graduação e depois meu TCC e o meu mestrado. Ele sempre me deu muita liberdade acadêmica, né? Eu acho que nem todo pesquisador tem essa sorte, né? Alguns orientadores ficam muito em cima e até meio que sufocam
a liberdade. Aceitam a liberdade de ser autor, né, da própria escrita, né? Sim, e outros ficam assim mais disponíveis para o aluno para quando ele precisar, mas deixam ele ter mais liberdade. E foi meu caso com o Pierre, assim. Então ele sempre esteve muito aberto, embora ele trabalhe mais com direito empresarial, grandes casos de corrupção, mas ele sempre esteve muito aberto ao tipo de pesquisa que eu me propus fazer naquele momento, que era sobre o que fazer em casos em que a prática cultural indígena poderia ser identificada como uma violação ao nosso direito criminal, né? O que nós poderíamos fazer? E a minha solução foi propor que a intervenção deveria ser de caráter de promoção de direitos humanos, de proteção dos direitos daquela população, não para criminalizá-la ainda mais, né? Mas para que intervenções no campo das políticas públicas pudessem, de certa forma, intervir, né, naquelas práticas, mas não para criminalizar, e sim para preservar direitos, né? E foi isso, naquela época, o tipo de pesquisa que eu fiz. Pensando aí em figuras jurídicas como o erro de proibição, para quem é da área, e discutindo a questão da inimputabilidade também, né? A ideia de que, traduzindo, né, para os leigos, que a pessoa indígena não sabe o que ela está fazendo. Em realidade, ela sabe, ela só tem uma outra concepção de mundo, né? E, enfim, é isso. Essa foi a minha primeira incursão em pesquisa. Da hora. E quando você fala que os povos indígenas, né, a gente está falando de um Brasil, a gente está falando de um país não é multicultural, a gente precisa entender, né? E é uma coisa que suleia todo o caminho pelo qual a gente percorre aqui no Pode Pensar Preto, que é o entender que o Brasil ele não é multicultural pura e simplesmente ao acaso, né? Ele é multicultural por conta de vários processos de vivência das violências, né? E que é uma tangente da sua escrita, né? O atravessar das violências que existem dentro do direito, né? Que acabam ceifando esses corpos, que acabam tirando a existência, né, a gentificação, né, dos corpos pretos, mas não somente dos corpos pretos, mas todos os corpos marginalizados, né, o livro Estudos Feministas por um Direito Menos Machista é onde se encontra, né, o seu artigo que a gente recomenda, né, aqui como leitura complementar à discussão iniciada aqui oralmente, mas o que eu quero entender é como que esse atravessamento de diversas vivências culturais que estão sendo violentadas por uma cultura dominante, né, que são violentadas pelo Código Penal, que é regido por uma cultura dominante, como que a gente pode gestar uma coexistência dentro de um Código Penal, dentro de uma Constituição, dentro de leis que não são adaptadas nem construídas pelo multiculturalismo que existe dentro dessa sociedade. Então, assim, é como se a gente tivesse livros que ditassem somente uma cultura, mas na hora da prática a gente não tem uma cultura só. Então, como que a gente pode aplicar verdadeiramente sem virar e falar, mano, rasga e faz de novo? Eu acho que o nosso grande norteador precisa ser a preservação dos direitos humanos e a ideia de levar os direitos a sério, né? Criminalizar condutas ao invés de, quando necessárias, né? Porque o crime ele não existe em si na sociedade como um dado ontológico, né? Ele é criado mediante leis, e aí você desencadeia todo um processo de criminalização que vai desde a atuação policial até a atuação do judiciário. Mas considerando que nós não estamos em uma sociedade que decidiu por fim e
por fim, por todos os meios, abolir o direito penal, que quando se precisar fazer essa criminalização, que isso seja feito com base nas condutas em si e não no tipo de sujeito que a gente quer punir através da criação dos tipos penais. Esse artigo que você comentou, eu acho que ele deixa bem claro como que, num momento de abolição da escravatura, o direito penal ele foi utilizado para criminalizar todo tipo de conduta que se pudesse identificar lá no século XIX como práticas culturais que, por uma questão de estereótipo ou uma questão de realidade, de fato, estavam ligadas à população negra. Então, nós já estivemos nesse país em um momento, né, lá no século XIX, mas com raízes lá e que ainda permanecem, eu já vou falar sobre isso, de criminalizar o samba, de criminalizar o samba. Eu digo isso porque houve um momento em que a gente tinha a previsão da contravenção de vadiagem. E o que era vadiagem? Se um policial pegasse uma pessoa batucando, né, fazendo samba, isso era identificado como vadiagem. Houve a criminalização, acho que de 1991, da capoeira, né? E não preciso aqui fazer nenhuma grande explicação sobre quem praticava desde sempre a capoeira, quem criou, né, essa arte marcial, que é a nossa população. Houve também a criminalização de religiões de matriz africana, e é dentro desse bojo que, no começo do século XX, o Brasil vai se destacar como aí o primeiro país a criminalizar a maconha, que estava identificada também como uma prática cultural de pessoas negras, por um médico cujo sobrenome é Dória, e ele fazia uma pesquisa assim que evidentemente racista, porque ele dizia, olha, nas pessoas brancas a gente não nota um uso dessa substância relacionada com comportamentos violentos e agressivos, mas sim na pessoa negra. E também vai dizer coisas como, olha, na verdade a maconha ela foi trazida para cá por essas pessoas como uma espécie de vingança, né? As condutas elas foram criminalizadas em um sentido de banir a nossa população do espaço público, no sentido de criar subterfúgios em lei para que a nossa população fosse criminalizada em práticas que estavam diretamente vinculadas a elas, né, como religiões de matriz africana, como capoeira, ou como práticas que não necessariamente estavam vinculadas ao nosso povo, embora também possam estar como o uso da maconha. Então, eu acho que esse é um grande problema, e é por isso que é necessário a gente entender as leis a partir de uma perspectiva mais ampla, que tome consigo uma perspectiva histórica, uma perspectiva criminológica, uma perspectiva de política criminal, e não se entender a lei ali como uma letra fria, né, sem procurar saber dos seus impactos, que era uma coisa que me incomodava muito na academia, né? O que eu considero uma excessiva ênfase na teoria do direito penal, sem se atentar, muitas das vezes, para os impactos que a aplicação da lei causa, ou em suas reais motivações, e que para isso não basta a gente ler o Código Penal para entender. E não somente não basta ler o Código Penal, né? Eu acho que quando a gente fala de Brasil, recentemente a gente vê, né, uma latência nesse diálogo, que é a compreensão de que nós não somos seres somente dotados do racional, que nós precisamos nos utilizarmos do emocional para fazer a leitura, né? Eu acho que o século XIX está ficando meio que longe, né, da gente em questão de tempo mesmo, e a gente conseguiu finalmente fazer a distância do pensamento também, né, amiga? Sim, mas assim, se você pensa que eu tinha falado que é voltar, né?
a gente pensa, sei lá, começo do século XX, criminalização do samba, mas quando você pensa na criminalização de outras culturas, como a cultura hip hop, como a cultura do rap, como a cultura do funk, a gente percebe que nossas práticas culturais, né, musicais, são geralmente criminalizadas. Eu tô né, na terra do jazz. E o jazz também já verdade, sofreu traz um pouquinho. E o jazz também já sofreu perseguição. Então, muitas das vezes, os instrumentos estatais precisam de uma desculpa, né? Um subterfúgio para criminalizar essa população. E aí, se isso não pode ser feito diretamente, criam-se outras formas, né? E aí a gente sabe da forma marginalizada que essas outras culturas, por serem nossas, são tratadas como menores, né? O funk, o rap, o hip hop, enfim. E se formos analisar, né? Se fosse somente som, se fosse somente o som do hip hop, o som do berimbau na capoeira, o som da batida do funk, mas é um som que vem acompanhado de corpo. Então, é um corpo que luta ao som do berimbau, é um corpo que vai ao chão ao som do funk, é um corpo que gira ao som do hip hop. Então, assim, é um corpo que é um corpo que existe para além do som, né? Ele performa, né? A professora Leda vai trazer muito isso. Eu gosto muito da professora Leda, sempre que eu tenho oportunidade cito ela. Difícil a gente ter uma ancestral que a gente faça a citação e a gente possa ver em vida, né? Normalmente os nossos ancestrais estão todos com pesquisas incompletas, não escutadas em vida. Né? Esse é um dos maiores motivos da gente ter esse podcast, para que a gente tenha pesquisadores com pesquisas escutadas em vida durante o processo de construção delas. Porque é isso, é lindo ver. Vai ser lindíssimo se aquela menina lá do início do terceiro ano tivesse gravado um podcast falando das vicissitudes que é ser uma preta que mora na periferia, embora tenha tido todos os privilégios, né, de tá em um condomínio, mas vivenciando literalmente o que é ser uma mulher preta em ascensão social no Brasil, igual a professora Neuza traz, né? Ter essa vicissitude registrada. Eu acho que é uma das nossas maiores cartadas com o audiovisual é isso, a gente poder ter a história dos nossos irmãos, principalmente registradas para a afrofuturidade. Né? Sim, claro, com certeza. Acho que a gente até estava conversando antes de começar a gravação, né? Eu acho que uma das nossas grandes dificuldades é que a gente não tem uma referência. Muitas das vezes nós somos as primeiras pessoas que nós conhecemos que são negras, que estão traçando o percurso que a gente está traçando. Então a gente não tem assim muitas ideias. Assim, a gente tem ideias, mas a gente não tem certeza se essas ideias vão vingar, né? Porque, assim, eu não conheço ninguém como eu que esteja fazendo o que eu estou fazendo. E, às vezes, a gente pode parecer, à luz dos nossos familiares, que, por exemplo, você é uma pessoa que passou em um concurso público, você, né, chegou, sei lá, no que a sua família imaginou que era o auge. Então, como assim agora você inventa essa história de fazer um doutorado em um outro país e com um histórico não muito positivo, né? Os Estados Unidos têm uma história recente e atual de racismo, de preconceito, embora eles também estejam na vanguarda de movimentos de protesto, de luta pelos direitos civis. Então, a nossa família nem sempre entende e a gente também duvida, né? Às vezes duvida, ou fica na dúvida, pelo menos, de, gente, será que o caminho que eu estou trilhando ou pensando em trilhar vai dar certo, tem futuro, já que eu não conheço ninguém como eu que esteja fazendo, né? E essa é uma dúvida que eu estou dizendo não de forma hipotética, né? Passou pela minha cabeça, e às vezes até passa, né? Porque eu falo, gente, isso aqui é tão difícil, será que vai dar certo?
Mano, eu tenho certeza absoluta. Você literalmente falou algo que eu estava precisando, não somente escutar que outra pessoa vivenciou, mas que, tipo, eu converso com várias pessoas e várias pessoas literalmente falam exatamente isso. Só que é muito bizarro, porque você não ter referência e você se projetar enquanto referência é um desafio também, porque você não tem apoio para se projetar como referência, porque não existem outras pessoas que acreditam também que você possa ser referência. Né? Você precisa provar que você pode chegar lá para então ser. Né? Então é sempre um provamento para a mulher preta, uma provação eterna, né? Sim, e eu acho que não é nem que sei lá, que a sua eu tenho o apoio da minha família, mas ao mesmo tempo, digamos que é um apoio talvez um pouquinho desconfiado, exatamente porque falta uma referência. Então, assim, vai lá, a gente espera que dê certo. Mas ao mesmo tempo, eles fazem uma cara de tipo, mas isso é estranho. Embora eles não digam, né? Sim. Enfim. Tipo assim, que bicho de 7 cabeças é esse? Exatamente. Tipo, vai lá, vai com Deus, tomara que dê certo, mas a gente não entende muito bem o que você está fazendo. E às vezes até uma falta de instrução, né, das pessoas mais velhas da família. Tem pessoas mais velhas da família que, assim, não entendem, mas por que é que ela continua estudando? O que ainda há para essa pessoa estudar? Essa pessoa não parou de estudar. Ela nunca vai só trabalhar. Ela sempre vai ficar estudando. Exato, ela estava trabalhando, agora está estudando de novo. Por quê? Exatamente porque muitos dos nossos mais velhos não tiveram a possibilidade nem de frequentar um curso superior de graduação, que dirá prosseguir os estudos para mestrado e doutorado, etc. Eu rio de nervoso, irmã. Eu rio de nervoso do quão nós somos novas e estamos distantes do processo que nossos ancestrais viveram de violência nessa diáspora. E nós estamos muito distantes. Nós nascemos em realidades assim, onde nos foi possível sonhar a possibilidade de realizar o que a gente está realizando, entendeu? Uhum. De vivenciar o que a gente vivenciou e vivencia. Então, é muito bizarro. Quem diria, né, que como que os nossos ancestrais olhariam? É aquele... Você seria Luiz Gama, né, Ana? Você seria Luiz Gama. Eu não sei. Eu não sei. Eu te digo que eu não sei, porque eu acho que eu tenho uma maior facilidade com a palavra escrita do que com a oralidade, né? Mas mesmo assim, você seria aquela que, uau, como seria aquela que estaria à frente defendendo o povo. E literalmente é isso que nós estamos fazendo. Só que nós estamos fazendo em um contexto onde, quando a gente chega, é meio estranho a gente ver outras pessoas não imaginando a possibilidade de chegar. Sim, e eu acho também que uma outra dificuldade é que não é porque nós não sofremos as violências do passado que as violências elas não mais existem na nossa caminhada, né? Também não dá para a gente romantizar. E eu não estou dizendo que você fez isso, mas assim, estar também nos Estados Unidos enquanto mulher negra e latina também diz respeito a estar em uma instituição de poder, né? Porque a academia nada mais é do que isso, uma instituição de poder que não está acostumada a ver mulheres negras e mulheres latinas enquanto iguais produzindo conhecimento, né? E produzindo conhecimento que seja validado e legitimado na academia. Então, a nossa existência aqui, né? E eu acho que é muito possível que esse sentimento exista entre mulheres negras
do Brasil na academia, mas aqui a gente ganha uma etiquetinha de latina, né? E existe, com relação a mulheres negras e a mulheres latinas, a ideia de que não são pessoas inteligentes, né? Isso eu digo aqui nos Estados Unidos. Então, ocuparmos também esse espaço é uma outra forma de luta e de vencer uma outra violência que nem sempre está aí escancarada, mas que a gente tem que lidar com ela, porque ela muitas vezes se manifesta. E falando um pouquinho dessa vivência que você está... É uma vivência que provavelmente eu espero muito, né? Que a gente tenha futuramente uma rede tão grande de profissionais pretos que a gente fomente uma ponte muito mais vívida do que a ponte que se constrói hoje em dia entre a academia norte-americana, a academia negra norte-americana e a academia negra brasileira, que nós lemos muito pouco a escrita norte-americana. Nós recomendamos teses e dissertações e de colegas nossos aqui no Brasil, mas eu não vejo ninguém me recomendar teses e dissertações de professores que hoje em dia já estão dando aula em universidades norte-americanas, né? Não estão nesse processo ainda de se inserir dentro do mercado, ou então de travar pesquisa aí para dentro da sala de aula normal, básica mesmo, só ter mesmo título de doutorado. Então, assim, são profissionais que permanecem no fluxo da pesquisa. E a gente não lê, a gente simplesmente ignora que a academia americana está produzindo. E está produzindo bem, está produzindo bonito. Tem muita gente preta produzindo na academia americana que a gente não lê. Né? Então, o que você diz agora, já estando dentro, né? Qual que é essa potência que nos permite possibilidade, né, de escrever, de escreviver dentro da academia americana, que dentro da academia brasileira é tão silenciada para a gente? Algo que eu noto, embora eu esteja, né, no sul dos Estados Unidos, em uma universidade privada do sul, então é uma universidade muito branca. Eu sou a primeira mulher negra brasileira admitida no doutorado desse programa que eu estou fazendo, né, Ciências Políticas. Então, ainda existe um espaço aí a ser trilhado. Ao mesmo tempo, eu estou em um contexto de luta e de sucesso, né, das lutas dos movimentos civis dos Estados Unidos, né? Então, eu estou num lugar que há 50, 60 anos a possibilidade de uma mulher com a minha aparência estar onde eu estou hoje é praticamente impensável, né? Se existia, era uma ou outra. Então, eu acho que eu estou aqui colhendo os frutos dos meus ancestrais de diáspora num percurso que nós ainda estamos fazendo no Brasil, né? Nós ainda vamos chegar lá com toda certeza, mas eu acho que aqui eles estão mais avançados, né? Na conquista e nesse processo de colher os frutos das lutas que foram travadas pelos nossos ancestrais. Então, eu acho que é isso, essa abertura que existe aqui, apesar de todas as dificuldades, apesar de eu ser um caso excepcional no departamento em que eu estou. Porque você é excepcional, né, mano? Então, você não é um caso excepcional, você é excepcional. Olha, não sei... voltando a falar daquela questão de referência, né? É muito bom ter referência. É chato ser a única. Eu não quero de jeito nenhum. Eu sou a única pessoa que se formou naquele doutorado. Eu quero dizer, eu sou a única até o momento. E no que depender de mim, para que outras pessoas negras, homens e mulheres, enfim, pessoas da comunidade LGBT, héteros, cis, etc. e tal, que
possam vir e possam estar, seja aqui, seja em outras universidades, eu vou ficar realmente muito feliz, né? Porque ser a própria referência, vou te dizer que também é cansativo, não quero. Eu quero que existam mais pessoas negras, seja aqui e seja neste... Mas eu sempre que passa a partilhar, né, nossas referências, né? Porque, assim, eu confesso, eu tô num grau de privilégio na locução desse podcast, que, assim, eu só tô conversando com o negro que é referência minha. Então, assim, é umas mulher tão foda, mas tão foda, que a gente olha assim e fala, mano, ai, mas olha que chique, eu tô conversando com ela. É muito chique isso. Eu me sinto assim, ó, como se eu estivesse entrando dentro do Copacabana Palace, de tão esquema. Você falou de ancestralidade, você comentou que você está colhendo os frutos dos ancestrais que tiveram uma diáspora diferente da nossa, né? E essa diáspora americana e a diáspora brasileira, eu acredito que eu não sei por qual sentido que é sempre muito atrelado o movimento norte-americano ao movimento brasileiro, e eu acredito que seja muito pelo fato do movimento brasileiro, os processos de repressão os quais nós sofremos, eles também foram desencadeados pelos processos de violência do próprio país americano, né? Do próprio Estados Unidos. Então, nós vivenciamos processos de violência vindos do Ocidente, mas também vindos de países colonizados pelo Ocidente, né? Então, essa vivência, né, de duas violências que se atravessaram nessa diáspora brasileira podem ser um dos caminhos para que a gente compreenda uma das perspectivas possíveis de se entender esse adensamento e esse retardamento, né, no processo de ascensão do povo preto, né, na diáspora brasileira. Mas eu queria falar... Oi? Ai, desculpa. Não, eu ia dizer que concordo com você, porque por mais terrível, né, e realmente toda a violência que o povo preto sofreu nos Estados Unidos foi absolutamente terrível, mas muitas pessoas não têm, muitas pessoas, assim, principalmente não negras, né? Acho que pessoas negras sem a consciência étnico-racial não têm essa concepção, e muitas pessoas brancas que não se permitem conhecer uma realidade não branca no Brasil não têm a consciência de que ser uma pessoa negra na periferia do capitalismo, como é ser uma pessoa negra no Brasil, é um processo também de violência contínua, né? Esse final de semana, a semana que passou, a gente estava no Brasil, e eu continuo acompanhando as discussões no Brasil sobre questões de violência relacionada à política de drogas, que é a minha pesquisa, e nós tivemos chacinas e violências, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja na Bahia. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? O processo de ser violentado estando na periferia do capitalismo. Então, sei lá, colhendo, sei lá, o farelo que caiu de uma mesa farta, porque o país é o centro do capitalismo, nós estamos de todo esse processo com uma maior dificuldade de ascensão, mas isso não quer dizer que a gente não esteja lutando para galgar caminhos e superar essas violências. Você é mais do que a prova disso. Nesse caminho, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente acerca das questões das chacinas que a gente vê em alta, né? A gente está fazendo uma gravação em 14 de agosto de 2023, então a gente está vivenciando uma das maiores chacinas que o estado de São Paulo já viu, e é preciso registrar que o estado de São Paulo ele é marcado por muitas chacinas, né? Um dos meus recortes de pesquisa, um dos braços da minha pesquisa, na verdade, né? Odeio a palavra recorte,
mas um dos braços da minha pesquisa eu estendo a refletir sobre as chacinas que atravessam o estado de São Paulo e violentam os úteros que a gente tem, né? Nossas mães que perdem seus filhos pela violência do Estado. E eu queria que você discorresse um pouquinho para a gente sobre essas violências que são cometidas pelo próprio Estado a nível Brasil e como você, agora estando nos Estados Unidos, enxerga tanto a pauta do abolicionismo penal, sendo que os Estados Unidos a gente está falando do país com maior número de presídios ou presídios penitenciários ou presos, né? Mas alguma coisa nessa escala. E a questão da criminalização da maconha especificamente, como que a criminalização da maconha impacta essa violência no Brasil e nos Estados Unidos, porque a gente está falando de uma erva ancestral, a gente precisa tirar o rótulo da maconha ser uma droga. Maconha é uma droga perante uma legislação ocidental, né? Então, assim, se você puder percorrer um pouquinho essa encruzilhada para a gente, seria lindo. Nossa, caberiam aqui uns 500 podcasts. Eu topo escutar. Existe muito a ser dito daí, então eu vou iniciar, e se você quiser interromper ou fazer alguma pergunta, mas basicamente o que a gente tem é que a maconha é uma planta classificada como uma droga, entre muitas aspas, perigosa. E o proibicionismo de drogas, né, e o proibicionismo da maconha especificamente, tem causado o quê? Tem causado um entrave ao desenvolvimento científico e tecnológico e farmacêutico. Então, por exemplo, muitas famílias que precisam fazer um uso, e pessoas, né, não só famílias, mas que precisam fazer um uso que se diria terapêutico / medicinal, essas pessoas ficam entregues ou a depender do mercado ilícito ou a precisar produzir e a depender de um HC, né, de um habeas corpus, de um habeas corpus preventivo, né, por parte de uma decisão judicial que conceda esse habeas corpus preventivo para que essa pessoa consiga produzir em casa ou para que ela consiga ter acesso via uma associação que faz a produção de óleo, por exemplo, para que essa pessoa consiga se tratar ou consiga tratar os seus filhos. E eu digo isso por quê? Porque existe já a possibilidade, se você for uma pessoa de classe média ou uma pessoa rica no Brasil, e se você tiver mais de R$2.000, eu acho que custa um dos medicamentos que é possível você adquirir, que é feito à base dessa planta, pela via médica comum. Mas, para isso, você precisa ser uma pessoa que tenha acesso ao conhecimento e tenha acesso a médicos que vão fazer esse tipo de prescrição, que no Brasil, atualmente, são pouquíssimos, né? Esse número tem crescido. Posso te interromper nesse momento, irmã? Pode. Hoje em dia, estou servidora da Rede SUS na cidade de Rio Claro. Enquanto servidora da Rede SUS na cidade de Rio Claro, uma das minhas maiores brigas, na verdade, é para que a gente estabeleça em todos os postinhos, em todas as UBSs, uma horta-viva com ervas que sejam orientadas e prescritas pelos respectivos médicos. Dentro desse movimento, eu descobri que a maconha aqui na cidade de Rio Claro, ela é prescrita por um médico, mas o médico ele é privado, mas o CDB ele consegue ser retirado gratuitamente na Rede SUS, mediante muita burocracia. Tu precisa que me mostrar que tá quase morrendo, hein? É desumano o que a Rede SUS faz
para que a população da cidade de Rio Claro tenha direito e acesso a determinados medicamentos de alto custo. E quando eu falo alto custo, não estou falando somente de valores, estou falando de componentes especializados. Então, assim, o canabidiol, ele não entra como o CDB, né, no caso, ele não entra como um medicamento de alto custo por conta do valor. Ele entra por conta de ser um medicamento que precisa que é composto por um componente especializado, que no caso é o próprio CDB. Alguns pacientes que podem são pacientes de Parkinson em nível avançado. Então, e pacientes, mas só que todos os pacientes falam que a quantidade é mínima, que o SUS não cobre o tratamento inteiro, que o quanto o SUS entrega é para 1 ou 2, assim, a quantidade que o SUS permite de concentração do canabidiol é extremamente inferior à quantidade que os pacientes realmente necessitam de concentração da medicação. Então, assim, é como se o SUS liberasse para simplesmente calar a boca do movimento, entendeu? E falar, olha, o SUS liberou o CDB ser distribuído, ser, como que fala, prescrito pelos médicos, tá até entregando de graça, ó. E o que vocês estão reclamando? Mas tem todas essas problemáticas, mana. Então, é a mesma coisa que nada. Mas é só para deixar a galera orientada de como que tá o Paranauê no momento. E isso na cidade de Rio Claro, né? Eu tenho plena certeza de que essa não é a realidade de todo o Brasil. E isso acontece pelo quê? Por uma política de criminalização dessa planta, né? Porque em nome de uma suposta proteção à saúde pública, o que tem se feito com a política de drogas que se tem atualmente é uma negativa da saúde individual, porque ainda que você proveja o canabidiol, você provê em condições que não são as necessárias para que aquela pessoa encontre alívio de sintomas, né? Ou até enfim, eu não sei se dá para a gente usar a palavra cura e do ponto de vista médico-científico, eu não tenho esse conhecimento. Mas o uso, uma qualidade de vida, né? O uso do CBD, ele aparece em muitas pesquisas médicas científicas ligadas ao alívio de sintomas de doenças e síndromes graves, né? Que vão aí do câncer, fibromialgia, dores crônicas, síndrome de Tourette, e etc, etc, etc. Então, esse é um dos problemas da política de drogas, do proibicionismo que existe hoje. O outro problema que é o que eu trato na minha dissertação de mestrado, que se tornou um livro e que eu enviei para cada um dos ministros do STF, menos para o Zanin, porque eu já estava aqui quando ele tomou posse. Nós não temos... Obrigada. Nós não temos na lei de drogas atual, no artigo 28, caput e parágrafo 2º da lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006, ou seja, aprovada durante... Então, continuando, o artigo 28, caput e parágrafo 2º da lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006, portanto, aprovada durante o primeiro governo Lula, e que está diretamente conectado com o aumento do encarceramento em massa que nós temos hoje no Brasil de forma indubitável, não há quem possa dizer que nós não temos, né, com a terceira maior população carcerária aí do mundo, ele não prevê critérios objetivos, ele prevê critérios potencialmente objetivos quanto à natureza e quantidade de drogas. Então, o que nós temos hoje em dia é uma imensa dependência do que quer que diga o policial militar lá na ponta. E muitas das vezes, o que nós observamos, nós que trabalhamos no sistema de justiça criminal, eu agora estou licenciada, mas trabalhei por 6 anos como assistente de juíza criminal. Então, eu fiz o meu mestrado enquanto eu podia, no meu dia a dia, observar como funcionava
o processo penal em matéria de drogas, é que nós temos no processo penal em matéria de drogas hoje que o policial, muitas das vezes, funciona como o único testemunho de uma apreensão de drogas que foi ele que fez. Agora que nós estamos começando aí uma discussão sobre o uso de câmeras nos uniformes, então nós não temos assim uma prova em contrário, e é exatamente com essa prova bastante frágil que se baseia basicamente na narrativa do policial, que muitas das vezes não é contraditada e não existe uma formação de uma narrativa secundária ainda durante o inquérito que possa contraditar, né, que possa servir como um argumento em contrário para que aquilo que o policial diga seja tido como um elemento de prova frágil, que é o que realmente é. Não vai longe. O caso da chacina em Paraisópolis, né? Você chegou a acompanhar esse caso? Quando o louco aconteceu, sim. Agora, eu sei que voltou a julgamento, se eu não me engano, na verdade, começou o júri, acho que há 2 semanas, mas eu não acompanhei mais. E geralmente o que se tem é o que quer que diga o policial. Isso é o que vai estar sendo apresentado na denúncia pelo promotor e que vai servir para sustentar uma condenação. Geralmente, quem é preso em flagrante tem a prisão convertida em preventiva. Se essa pessoa tem antecedentes criminais, pior para ela, porque o próprio artigo 28, parágrafo 2º, diz que os antecedentes ajudam a formar o conceito de culpa daquela pessoa. Então, geralmente, quem é apreendido com drogas, quando a pessoa de fato está na posse, né? Isso sem falar de casos de corrupção, de flagrante forjado e de práticas ilícitas que a gente sabe que acontece no Brasil, vinda da parte dos policiais, infelizmente. A gente não está dizendo que todos os policiais agem de forma ilícita, mas a gente sabe que existe esse comportamento. Infelizmente, a gente não pode tapar o sol com a peneira. E é isso que tem causado, muitas das vezes, o encarceramento em massa, né? Sobretudo da população negra, porque aquele indivíduo que está numa esquina do bairro da Brasilândia e tem um emprego mais precarizado, que eventualmente faça uso de alguma substância, a interpretação que o policial e que o judiciário vai dar para o fato de ele estar na posse de drogas não é a mesma que o policial vai dar para alguém que está nos Jardins ou que está na Barra da Tijuca com a mesma quantidade de drogas, né? Então, existe um estereótipo de quem é o traficante, e essa pessoa é geralmente pobre, negra e de bairros periféricos. Então, esse é um problema grave. E deixa eu te perguntar, como que isso se reflete aí como que essa política, né, de encarceramento em massa se reflete nos Estados Unidos, visto que a gente tem uma população preta protestante, né, que reflete uma cultura bem diferente, né, da cultura protestante no Brasil, né? Que a gente tem uma protestante aqui neopentecostal e majoritariamente a protestante nos Estados Unidos é uma protestante batista. Então, como que a gente culturalmente, dentro da população preta sendo atravessada por essas culturas diferentes, ela se expressa nesse processo da inserção né, no mundo das drogas e, consequentemente, do encarceramento em massa? Olha, eu acho que, historicamente, se a gente pensar na fundação dos Estados Unidos, foi fundado enquanto uma nação cristã protestante, mas hoje em dia, por mais que você ainda tenha uma presença forte e agregadora, inclusive no que tange a organização política das pessoas, né, nas igrejas, é uma sociedade bastante secular.
os Estados Unidos hoje em dia. Então, eu acho que exista e que seja importante, que as igrejas protestantes aqui existam como agregadoras das pessoas, no sentido até de organização política, né, das pessoas em torno das igrejas. Historicamente tem sido assim, né? Se a gente pensar em figuras como Martin Luther King, por exemplo, e até como Malcolm X, que era uma pessoa religiosa da religião islâmica, que também se organizou, né? Se mobilizou, movimentou politicamente. Mas eu acho que hoje é uma cultura muito secular e a descriminalização ela tem avançado, tanto para possibilitar o uso, entre muitas aspas, né, para lazer, quanto o uso medicamentoso. Então, é crescente o número de estados que têm discutido a descriminalização e a liberalização. E eu acho que existe, eu acho que daria para a gente dizer que existe um estereótipo de que a população negra é usuária, né, de substâncias, mas como uma própria ONU diz, né, através do seu escritório para drogas e crime, né, o UNODC, que o uso ele está espalhado pela sociedade, então não é só a população negra que usa. Eu acho que a ideia, esse entendimento que para na sociedade de que a população negra é usuária de drogas nada mais é do que racismo puro e simples. Porque o uso de substâncias, quer lícitas, quer ilícitas, elas não está atrelada ao nosso povo. Ela é uma característica social e que, aliás, ela não nasceu hoje, ela não nasceu há 100 anos atrás com o início de uma política proibicionista. Ela data de milênios e não está atrelada só ao nosso povo. Não tá mesmo. E assim, caminhando, infelizmente, caminhando para o final dessa nossa conversa, eu queria que você pudesse trazer, né, uma síntese, né, de como que foi a sua travessia, né, desde aquela menina aplicando para São Francisco, quando ainda nem se existia cotas na USP, porque a gente está falando que a primeira turma de cotistas se formou agora, né, que é a turma do EIC. Eu esqueci o sobrenome dele. Eric, na verdade. Então, assim, eles são a primeira turma de cotistas a se formarem, né, e mostra a diferença que foi. Então, a sua turma de formação, você entrou numa Sanfran muito diferente do que ela é hoje em dia. Então, como que foi habitar esse processo com esse corpo que tu tem? E como que é hoje em dia, né? O que você diria para aquela menina que provavelmente pensou as mesmas coisas que muitos dos nossos irmãos que estão ouvindo hoje essa conversa pensam, das incapacidades que são nos ofertadas, né? Porque nos é ofertada incapacidades ao invés de potências, né? Que possamos, então, nós gestarmos as potências dos nossos irmãos, mas que você possa deixar um recadinho, um calorzinho, um acender de sol que tu traz no coraçãozinho de cada coraçãozinho também que está escutando aqui. Olha, eu acho que tem algo que me marca muito. Eu entrei na Universidade de São Paulo pela primeira vez em 2009. Eu passei aquele vestibular de 2008 para 2009. E o que me marcou muito no meu primeiro dia de aula foi uma frase que me passou na cabeça. Eu lembro até hoje, eu estava no alto da escada, vendo o pátio. Para quem já foi na Sanfran, sabe exatamente onde eu estava. E a primeira coisa que me veio à mente, naquele momento em que eu ainda não tinha a consciência étnico-racial que eu tenho hoje, né? Porque a minha formação, ela começa a se dar a partir do momento que eu entro na faculdade. Eu não tive uma formação de contato com movimentos sociais e políticos antes daquele momento.
E eu lembro que eu pensei, nossa, só tem eu aqui. E o que aquela menina de 19 anos estava pensando era, gente, não tem gente negra aqui. E, de fato, quando eu me formei em 2014, eu levei um ano a mais para me formar, por ter feito o intercâmbio, como eu comentei. Eu lembro que era tipo, éramos 6, né? Tipo aquela novela antiga do SBT. Quase nenhuma pessoa negra. A USP é uma universidade que melhorou, mas, assim, historicamente é um lugar elitista, né? Construído pelos nossos, mas que levou anos para reconhecer uma figura como o Luiz Gama, algo que o Mackenzie fez antes do que nós, né? O que deveria ser um motivo de vergonha, né? Shame on us, como diriam os americanos. E eu lembro que também no meu primeiro ano de graduação, o primeiro texto que eu tive que ler era um texto em inglês com o título em latim, era Lex Mercatoria. E anos depois eu lembro de colegas comentando, nossa, mas esse texto tem uma versão em português, né? Mas, enfim, o professor passou para a gente ler como primeiro texto da matéria de Teoria Geral do Estado um texto em inglês com título em latim, e eu lembro que eu olhei para aquilo e eu falei, cara, eu entrei na USP, mas eu não me formo, tipo, não sei inglês. Contextualizando, amiga, porque tem muito novinho aqui que já nasceu com celular com tradutor na mão. Viraria pra você e falaria, ai, amiga, você tá jogando tradutor. Naquela época eu nem pensei nisso. Naquela época, o que eu fiz foi, tipo, dar uma olhada no texto e usar um dicionário, né, físico de papel. Tem gente que não sei se conhece isso. e depois pedir ajuda para um amigo, né, para me ajudar. Um amigo que nem é da área. Hoje em dia ele é médico, enfim. E eu tive, assim, medo mesmo de não conseguir me formar, porque enquanto eu estava indo para o básico 1 de inglês, uma escola de inglês que eu fiz, que dava para eu ir a pé a partir da faculdade, meus colegas estavam em dúvida entre começar o francês, o alemão ou o italiano. E hoje, né, 2023, eu estou aqui fazendo doutorado em inglês, que é uma coisa que eu nem imaginava. Eu achava que eu ia fazer o mestrado e estaria ótimo. E, enfim, tá ótimo mesmo. Se alguém está pensando em fazer o mestrado, saiba que você não precisa fazer o doutorado depois, a menos que você queira, né? Mesmo porque é bem difícil, é uma escolha difícil. Então, eu acho que o que eu diria é que, assim, tenha paciência com você, tenha paciência com o processo, acredite que, mesmo que pareça que é impossível, é difícil, mas ser difícil não quer dizer que é impossível, assim. E quanto ao processo do doutorado, eu acho que a mesma coisa. Se você tentou uma vez, não deu certo, mas está segura de que é o que você quer, tenta de novo, se prepara melhor, tenta ver quais são as áreas que você precisa melhorar. Ficou muito nervoso para fazer o exame do TOEFL. Se prepara mais, veja onde você pode evoluir, sem descuidar das partes do exame que você foi melhor, e podendo, né, tente novamente. Saiba que não vai ser fácil, não é também, está morando nos Estados Unidos, sua vida vai ser plena, maravilhosa, cheia de luz e flashes. Tipo, não, você vai enfrentar muitas dificuldades também. Eu acho que as dificuldades no caminho, elas mudam, né? Mas o caminho não é fácil, mesmo porque, como eu disse, as nossas referências acabamos sendo nós mesmos, porque a gente não tem muitos dos nossos que trilharam este caminho, embora esse número tenha sido crescente, graças a Deus. Então, eu acho que é isso, assim. Acredite no seu potencial, mesmo que você não tenha referências e seja sua referência. Tipo, põe o pé que Deus põe a estrada, peça ajuda, podendo fazer terapia, faça, vai te ajudar. Compartilhe suas angústias, também é importante. E é isso, acho que é acreditar e fazer sua parte, né? Continuar trabalhando, porque de trabalho o nosso povo entende muito bem. Então é isso, eu deixo vocês com esse recado mais do que lindo. E tchau, tchau. Até o próximo pod.
aqui se encerra mais um episódio do Pode Pensar Preto. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. No Instagram é @PensarPretoPodcast. E na descrição aqui do episódio você vai encontrar toda a obra dessa grande irmã que conversou conosco hoje, além de uma bibliografia com mais de 50 autores para você conhecer e rememorar em suas pesquisas, fundamentando-nos em nós para escrevermos sobre nós. Então, que possamos fazer da nossa voz a voz da nossa ancestralidade. Muito axé, meus irmãos. Até o próximo Pode Pensar Preto. Deus te ajuda, te livra do mal. É tudo bom, viu?